Vítimas de preconceito, elas começam a roubar a cena do tratamento de feridas externas. Pequeninas, as larvas de um tipo de mosca varejeira vêm mudando a forma de tratamento de alguns doentes do Hospital Universitário Onofre Lopes. A gente faz o isolamento da área que a gente quer colocar a larva, com um produto que a gente chama de hidrocoloide. E depois a gente apõe as larvas numa gaze úmida, numa gaze não aderente úmida, coloca as larvas sobre o leito e as cobre com esta gaze úmida, em soro fisiológico. O desbridamento biológico é o termo científico que identifica o tratamento das larvas para feridas com difícil cicatrização. O uso destes pequenos animais ajuda não só na eliminação de tecido necrosado, como explica a coordenadora da Comissão de Curativos, Juliana Ferraz. Ela não atinge o tecido vivo, que é aquele tecido que a gente precisa que seja estimulado para crescer. Ao contrário, ela estimula ainda mais o crescimento. Ela faz com que, por se movimentar no leito, no leito que eu digo na ferida propriamente dita, por fazer esse movimento lá de ir e vir até os locais que têm o tecido morto, ela proporciona uma aceleração da formação do tecido bom, do tecido vivo, do tecido de cicatrização. O tratamento de doentes com diabetes é um exemplo do ótimo emprego das larvas. Os animais permanecem cerca de 48 horas na região ferida e que apresente necrose. Contudo, distante da imagem negativa que possamos ter delas, as larvas não afetam os tecidos saudáveis. Não há nenhuma contraindicação com a larvaterapia. Você tem alguns cuidados. Um deles, por exemplo, é que feridas cavitárias, ou seja, feridas muito profundas, que tenham contato com o intestino, que tenham contato com profundidades, você evita, porque são pequeniníssimas as larvas, né? Elas são milimétricas, então elas podem se perder. A técnica é inovadora no Brasil no que diz respeito ao uso em humanos e para quem iniciou o projeto, o sentimento de poder empregar este novo procedimento é de vitória. O pessoal do UOL, ele realmente vestiu a camisa, porque não adianta nada a gente criar os insetos no laboratório, a gente tem toda a técnica, mas se o hospital não tiver interesse de usar, não adianta. E vice-versa, se o hospital também não tiver a larva, ele não tem como fazer. Então foi um casamento perfeito. Para se chegar até o paciente, há etapas a serem seguidas, desde a seleção do tipo da mosca até o condicionamento do tipo das larvas. Então a gente vai para campo, coleta as moscas, tipo uma armadilha, tá? com isca de frango, alguma coisa morta. E as moscas que vão lá são moscas que são com tecido morto. Então essa com tecido vivo já é selecionada, ela já não vai entrar. Em laboratório ela identifica em lupa. Então a gente escolheu a espécie Crisomia megacéfala, porque não tem trabalhos com ela em humano. Então um trabalho diferenciado nisso também. E essa mosca, essa larva come tecido morto e ela se alimenta bem. A mosca doméstica, ela prefere mais matéria fermentada, ela não tem tanta preferência por tecido necrosado. Então, ela poderia ser usada, mas não ia comer tão bem quanto a outra, ela não ia alimentar tanto quanto a outra alimenta. Depois de todo este procedimento, o paciente vai receber o depósito das larvas para o início do tratamento. E para quem recebe, a expectativa é bastante positiva. Eu estou muito feliz recebendo esse tratamento e vou ficar melhor quando eu ver o resultado.